A Embaixada da China rebateu ontem o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tá com a gente aqui em videoconferência por Skype, Paulinha. Eu não sei se a Paulinha tá... Você é vetor, Paulinha, ou você tá com medo de ser infectada por nós? Bom dia, querida. Tô perdida, Ed, porque o meu filho tá com febre, né? Faz 4 dias já. Sim. Ele teve um surto de influenza na classe dele, então a gente está imaginando que seja influenza, mas hoje é o 4º dia de febre, então o pediatra pediu para levar ele lá para dar uma olhadinha. E aí, por segurança, tô aqui de casa, vamos ver, espero que não seja nada. Certíssimo. E também resguardando aqui, enfim. É isso aí, querida. Tempos difíceis, né? Cuide-se e cuide dos seus, viu? Mas vamos lá, vamos ao nosso assunto hoje. Tem essa celeuma aí gerada por uma declaração desastrosa aí, para dizer o mínimo, do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, Paulinha. Ontem. Copiou de você. Ontem o Adrilles já adiantou, dando toda a razão, inclusive usando argumentos da thread que foi retweetada pelo Eduardo Bolsonaro e que causou aí toda essa confusão, esse episódio diplomático, porque agora a gente tem os diplomatas do Twitter, né? Uma coisa muito louca da nossa tradição época, em termos. na verdade. Então vamos lá, olha, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro retweetou essa thread do Rodrigo da Silva, que traz argumentos, muitos dos que foram até apresentados aqui ontem pelo Adrilles, que colocam ali a China como um país que sabia antes da epidemia e não efetivou as coisas que deveria para que isso não virasse uma pandemia mundial. Aí o Eduardo Bolsonaro disse, quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo um desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Bom, postou lá, jogou no Twitter. O que é que aconteceu? Recebeu resposta da Embaixada da China no Brasil. Então, escreveu o seguinte, as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares, não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. Então, acho que aí também numa referência de como o Trump tem se colocado, né? Dizendo sempre um vírus chinês, a gente também falou um pouquinho disso ontem. Então, essa foi a cutucada da Embaixada da China no Brasil. E depois a gente teve também o embaixador da China, o Yang Wanming, que também resolveu falar ali através da diplomacia do Twitter e escreveu assim, a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados, e aí ele marcou o Bolsonaro, o Ernesto Araújo, o Rodrigo Maia, né? E depois ele continuou, @BolsonarSP, então direto para o Eduardo Bolsonaro, as suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês, tal atitude flagrante anti-China não condiz com o seu estatuto como deputado federal, nem a sua qualidade como uma figura pública especial. Bom, aí sobrou para quem? Foi lá o Rodrigo Maia tentar acalmar apaziguar a situação. As coisas, Pois é. Aonde? No mundo da diplomacia do Twitter. Então ele foi lá e também tweetou o seguinte, diplomático. Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. A atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia. Em nome de meus colegas, reitero os laços de fraternidade entre nossos dois países. Torço para que em breve possamos sair da atual crise ainda mais fortes. E aí, muita gente levantou essa questão de se estabelecer crítica à China, que é um parceiro comercial importante para o Brasil. Tem dados, inclusive, no site do Itamaraty, que mostram como cresceram aí as parcerias comerciais entre o Brasil e a China, que é considerado nosso maior parceiro comercial desde 2009, sendo desde 2012 o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Então, quer dizer,
Como é que a gente faz para lidar com esse povo da diplomacia do Twitter, gente? Ali é lugar de brigar? Será que essa briga vai refletir em alguma coisa no mundo real? Vai, pode refletir em muita grana a menos pro Brasil, né? Pois é, coronavírus gera menos grana ainda. Tá vendo que você causou, Adriles? Coronavírus gera menos grana. Eu acho o seguinte... A ideia que você dá pros caras. Olha só, uma certa hipocrisia é necessária à civilização. Não é mesmo, Edgar? Se todo mundo dissesse o que pensa de todo mundo, o que sabe de todo mundo, ao mesmo tempo, todo mundo se mataria. Seria uma barbárie. Seria uma barbárie. Ou seja, a diplomacia nasce, coletiva, entre países, inclusive, nasce dessa hipocrisia necessária, salvaguardada a extensão dessa hipocrisia, a necessária atuação e conjunção das pessoas, dos povos, dos países. Agora, quando você promove uma mentira coletiva, absoluta, total, por medo de retaliações econômicas em relação a uma ditadura que todo mundo sabe, omitiu informações sobre o coronavírus, que mais de uma vez saíram vírus exatamente pela falta de segurança alimentar desse país. Mais uma vez, que eles oprimiram as pessoas que tentaram alertar a comunidade na própria China, a comunidade mundial, em relação aos perigos desse vírus. Ou seja, essas pessoas, algumas delas morreram, outras delas foram presas, outras delas foram forçadas a mentir. Esse vírus foi se potencializando ao longo dos meses e chegou. Dizer que esse vírus não é responsabilidade, e note bem, olha a coisa capciosa, não é do povo chinês, ninguém falou isso. Que não é responsabilidade do Partido Comunista Chinês, é mentira. É mentira, tudo bem. Pode haver retaliações econômicas, a gente pode perder dinheiro, mas a perda maior em relação ao coronavírus, meu Deus do céu. Não. E se eventualmente a gente, por diplomacia em relação ao parceiro comercial, diplomacia reverberada em covardia, em não atacar um problema na fonte, você acaba sendo omisso e de alguma forma parceiro de crime do Partido Comunista Chinês, que de alguma forma não, toda forma é responsável pelo vírus. O que devia ter... Vai atacar a Itália também? O que deveria haver... A Itália foi irresponsável e indolente. A China foi, em grande medida, responsável pela disseminação do vírus. Ou seja, ela omitiu informações de maneira proposital para preservar a imagem do governo. Ou seja, e quando você se coloca covardemente, omisso, em razão de uma pretensa diplomacia para defender um partido comunista chinês, o governo chinês, que ajudou sim a disseminar esse vídeo de maneira indireta, pela omissão de informações e pela opressão a seus divulgadores, aos médicos que queriam divulgar a gravidade do vídeo, a gente está sendo não só omisso, como parceiro de crime. O que deveria haver é a OMS atacar, criticar de maneira incisiva a falta de segurança alimentar desse país, que não é a primeira vez que surge um vírus, porque as pessoas lá comem tudo de forma irresponsável. O que devia fazer é a ONU, em vez de ficar dando vozes a tiranos, assassinos, colocar gente da Venezuela falando de direitos humanos, fazer uma coisa assim, mundial. Falar, olha, a China está errando, a China está equivocada em omitir informações, em ser ditatorial, em silenciar as pessoas e disseminar esse vírus. Vamos rodar? A Paulinha trouxe um assunto pra gente, acho que a parte qualquer tentativa de ser o machinho da ocasião e dizer... Não, ser machinho da ocasião. E dizer coisas indevidas, isso é fato. e irresponsáveis. Isso é fato. Eu acho que tem uma questão seguinte, que a China é... É um crime de responsabilidade do governo chinês. Você eu te interrompi quando você falou? Vamos lá. Então me espera, deixa eu expor o que eu penso a respeito. Eu sou machinho da situação. Não, que é machinho, não é pra você, é muito ego, Adriles. Eu falei me referindo ao 03. Porque ele fez uma declaração, Adriles, equivocada, irresponsável. Não é tudo sobre você, Adriles. Espera aí. É responsável porque é o seguinte, ainda mais um sujeito que se arvorava como a eventual possibilidade de ser o diplomata brasileiro, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Agora, é uma assinatura de uma lambibotice de Donald Trump que não tem tamanho. Veja só. Não tem nada a ver, eu acho que tem assim, se fala assim, a assimetria, tem o seguinte, a observação do caso, da tua fala, inclusive, aí sim, estou me referindo à tua fala, Adriles, com relação ao que você considera, né, de grave e de importante na fala do deputado 03, do presidente Bolsonaro, acusando ali o autoritarismo do governo chinês, que é mesmo, a China é uma ditadura, nessa tentativa de direcionar ali e controlar as informações sobre a epidemia que surgiu ali na cidade de Wuhan, na China, e o governo com o seu
com o seu perfil ditador, vai lá tentando direcionar um discurso oficial para que chegue ao mundo a informação que eles querem e não a verdadeira. Ninguém está aqui para dizer que a China não é uma ditadura, mas por mais que se pese esse regime ditatorial dentro desse modelo chamado do capitalismo de Estado que a China emprega no mundo, com sua pujança comercial, não era hora de fazer isso. O Brasil tem uma parceria comercial com a China fundamentalmente muito maior do que é com os Estados Unidos, para quem ele vai lá e diz amém para tudo que... Parece que o Brasil é governado pelo Trump e pelo Olavo de Carvalho. Vejam vocês a nossa atual situação. Deixa eu terminar. Vamos lá. Só terminar, Paulinha. Então veja só, o Brasil não está em condição de se fazer frente nem à China nem aos Estados Unidos. No primeiro caso, a China, porque não tem nem um décimo da pujança comercial e depende sim da China como principal parceiro comercial. E dos Estados Unidos, porque aí é óbvio que não detém esse discurso, a possibilidade desse protagonismo mundial que os Estados Unidos têm. Agora, dezenas de bilhões de dólares estão envolvidos nessa frase desastrosa, para dizer o mínimo, do deputado que se arvorava até dias atrás em ser o embaixador do Brasil. Não é desastrosa, ela é corajosa. Você fala, quando que vai ser a hora? Agora é a vez da Paulinha. Só um minuto, Adriles. Vamos lá, Paulinha. Não, é só uma colocação. Acho que a Adriles também pode dizer, se a gente pensar na questão do Trump, que vai enfrentar uma reeleição, parece meio, assim, até inteligente da parte dele, vamos dizer assim, encontrar um culpado para uma crise que ele vai ter que enfrentar, né? Porque quando você diz o vírus chinês, então, não é uma culpa minha, a gente vai passar por uma crise aí, mas vejam, tem um vírus chinês na jogada, então no discurso dele, ele reforça isso. Agora, no sentido do Eduardo Bolsonaro, aí eu não entendo muito bem qual é o benefício dessa fala. É óbvio que a questão do espalhamento dessa doença, essa pandemia, da onde veio, tudo isso incomoda muito Preocupa as pessoas. Todos. É óbvio que o vírus a gente vem sabe mesmo de onde veio. da China, de fato, exatamente. Mas eu queria saber, assim, será que ele não está comprando um discurso que pra gente realmente não faz sentido? Vocês estão colocando... Trump, eu entendo o sentido do Trump. Vocês estão ele tem que achar um culpado para a crise que ele vai enfrentar, né? Vocês estão colocando... Não é achar um culpado. A culpa é do governo chinês, não é? Vocês estão numa pragmática que endossa, me desculpe, um tipo de covardia mundial travestida de diplomacia. Porque se eventualmente a gente vai perder dinheiro com essa parceria da China, que talvez se sinta incomodada, com a verdadeira afirmação do Carlos Bolsonaro, com a legítima afirmação de que a falta e a omissão de informações e a opressão do governo chinês ajudou a disseminar o vírus, a gente pode estar endossando uma futura ação de um governo ditatorial chinês que talvez aconteça a mesma coisa no ano que vem, em 2025, outro vírus exatamente causado pela leniência em relação à população aos outros países, a ONU, a OMS, que por medo de retaliação econômica não ataquem fundamentalmente a ditadura da China, que esconde informações, que oprime seus médicos e deixa de disseminar um vírus perigoso desse, que vai causar mortes, vai causar pânico, vai causar um desastre muito maior do que uma eventual parceria econômica com a China. Volto a dizer, diplomacia é diferente de disseminação de uma mentira, de uma omissão mundial. Que bom que o Carlos Bolsonaro, heroicamente, a despeito de uma futura retaliação econômica, disse o que todo mundo sabe, o que o Donald Trump sabe e que pode causar, inclusive, problemas para a gestão Trump. A China, o governo chinês é diretamente responsável pelo vírus, pelo coronavírus e por essa praga mundial que a gente está vivendo. Não podemos confundir diplomacia com covardia e omissão criminosa. Fala, Vini. Pra mim, heróis são aqueles que estão tentando conter o coronavírus. Conter o coronavírus é acusar a China. Conter o coronavírus é acusar a China para ela não cometer a mesma irresponsabilidade novamente. Agradar um alinhamento político internacional alinhamento que não político. cabe neste Isso momento. não é alinhamento político, é verdade. Os Estados Unidos não são. Isso é verdade absoluta. Paulinha, pra gente fechar, minha querida. Bom, agora o interessante é que era tão difícil entrar em vida diplomática, as pessoas estudavam tanto, agora só basta estar no Twitter que você já tá no jogo, amor. Precisava estudar, saber línguas. Né? Doutores de diplomacia do Twitter, eu nunca vi isso. O herói. Puxa vida. Frase heróica. Vai enfileirando cada herói nas suas costas. Paulinha, a esquerda coloca Che Guevara, Marighella. Fala pra esquerda. Eu ainda fico
fico, Edgar. Fala eu ainda pra fico esquerda. com Ué, vocês, você é tem de um onde? monte de dicas legais aí mais pro final do programa. Gozado, que você apela, né, cara? Você vem querer acusar, Não, colocar a gente no absurdo. lugar. Você chamar o cara de Vocês herói, bicho, confundirem fala diplomacia Heróis com são os covardia médicos omissa. do Brasil. Entendeu? Nossa